Daí pessoas, estamos ali com o vídeo 3, e daí ele envolve agora uma próxima etapa, que é a da validação psicométrica, né? A validação psicométrica, então, ela é feita já com uma amostra. Como é que é feita a validação? Ou seja, nós temos uma amostra que ela precisa ser adequada, né? Assim, não são apenas aqueles 30, 20 pessoas lá do público-alvo, que até nós podemos gerar uma estatística lá daquele coeficiente de validade de conteúdo, né? Ou até menos do público-alvo quando ele responde uma planilha lá da ficha de avaliação de conteúdo, por exemplo. Que daí nós podemos ter bem menos, assim, né? Então, o público-alvo, né, ele vai ser útil para a validação psicométrica quando realmente ele estiver numa quantidade adequada, e nós temos várias maneiras de delimitar, né, uma amostra, né, para ver até se ela é válida. Então nós temos, do ponto de vista da quantidade, né, uma quantidade adequada para fazer os testes. A quantidade ou o tamanho da amostra depende muito do tamanho do instrumento, né? Ou seja, instrumentos maiores eles vão precisar de amostras maiores, os instrumentos menores de amostras menores, né? Eu diria sempre a ideia de que haja uma representatividade de uma variabilidade ali, né? Que se nós estamos lidando com trabalhadores de diferentes ramos, diferentes faixas etárias, sexos biológicos, identidades de gênero, religiões, aí depende dos elementos que também são importantes, né, para ver eventuais diferenciações, né? Então a quantidade, né? A quantidade, ela existem as fórmulas estatísticas das amostras que levam em consideração o erro amostral, o intervalo de confiança, levam em consideração se a amostra é mais homogênea ou menos. Se nós quisermos ver uma amostra representativa, com 4% de erro amostral e 95% de confiança, dificilmente ela vai baixar de 550 a 600 participantes. Se nós queremos errar com 2%, 2.000 pessoas para um erro amostral de 2% com 95% de confiança. Amostras mais heterogêneas, né? 2.000 pessoas. Se a amostra é mais homogênea, aí nós podemos entrevistar bem menos, né? Mas existem as fórmulas, né, nos livros de estatística. Existem calculadoras na internet até. Nós inserimos as informações que temos e perguntamos qual é o tamanho da amostra. Existe também a amostra em termos de quantidade quando tem a ver com os tipos de cálculos que estarão envolvidos, né? Se são ANOVAs, regressões, se é uma análise fatorial, né? Por exemplo, nós temos a quantidade, assim, então amostras maiores com mais fatores vão ter quantidades específicas, né? Nós podemos ver essas calculadoras, né, oportunamente. Quantidade de fatores, de perguntas, né? Isso muitas vezes vai estabelecer uma quantidade adequada, assim, para fazer a validação. E temos também a qualidade, né? A qualidade envolve muitas vezes isso. Foi feito bem adequadamente, as pessoas responderam, né, com toda a atenção. Ela é variável, assim, e representativa, né? Então, tudo isso são parâmetros, alguns mais subjetivos, outros mais quantitativos, que fazem com que a nossa amostra seja válida ou não, né? Se a gente está pensando em quantitativo, em análise quantitativa, pesquisa quantitativa, não pode ser qualquer quantidade, assim, né? Nós temos regras para saber se aquela quantidade é válida. Assim como nós vamos usar programas, planilhas, softwares estatísticos, né? Nós vamos tropeçar aqui em alguns deles, né, para fazer essa validação, né? A validação, nós vamos ver pelos próprios programas quais os testes que implicam, né? Já podemos ter comentado isso numa outra aula, né? Que são aqueles testes de resposta ao item, que a gente avalia item a item, mas também nós podemos ter aquelas avaliações que elas dizem respeito aos construtos, a validade dos construtos e de toda a estrutura fatorial, né?
Então vamos lá, né, pessoas? Aqui nós já temos... Aqui nós temos um instrumento, né? Como se nós estivéssemos fazendo o desenho do trabalho, né? Então o que acontece? Nós temos um instrumento que ele é baseado numa escala. Então nós temos os itens aqui. Ó, o que é o item? O meu trabalho possibilita que eu decida sobre quando fazer as minhas atividades. Vejam, é só uma sentença, é positivo. Se a pessoa concorda, significa, aqui na dimensão da autonomia, constructo autonomia, né? Então, se a pessoa concorda totalmente, ela responde 5. Então é uma pergunta positiva. Só para ter uma ideia aqui, nós temos perguntas, deixa eu ver. Que é no, por exemplo, 25 aqui. O meu trabalho exige que eu faça apenas uma tarefa ou atividade por vez. Se eu concordo com isso, o meu trabalho ele é simples, não é complexo. Aqui seria o construto complexidade. As tarefas do meu trabalho são simples e descomplicadas. Se eu concordo, eu estou dizendo que meu trabalho é simples. Se eu discordo, eu estou dizendo que meu trabalho é complexo. Então, nem sempre a concordância, aqui são perguntas negativas, né? Para complexidade, porque só se o construto fosse a descomplexidade, né? E assim segue, né, pessoal? Vejam uma outra pergunta. O meu trabalho possibilita, vamos ver quanto que é parecido ou diferente, para ver se todas essas perguntas são necessárias, né? Ó, o meu trabalho possibilita que eu decida a ordem em que as tarefas são feitas. Aqui, o meu trabalho possibilita que eu decida sobre quando fazer as minhas atividades. São parecidas, mas são diferentes, né? O meu trabalho possibilita que eu planeje como fazer as minhas tarefas. São perguntas que parecem repetitivas, né? Mas elas entram às vezes no carregador de piano, talvez uma ou outra seja mais discriminante, e elas estão falando sobre autonomia no planejamento, né? E assim vai, né, pessoal? Então nós temos aqui um instrumento, né? E o que acontece quando nós estamos criando esse instrumento? Ele já passou pelos juízes, já passou pelo público-alvo, então agora é a validação psicométrica da amostra, né? Então nós fazemos isso lá num formulário do Google, algum lugar assim, que vai chegar numa planilha assim, ó, mais cedo ou mais tarde nós vamos baixar, fazer o download de uma planilha assim, em que tem assim, ó, aqui no cabeçalho, né, ela é uma planilha na extensão CSV, que é uma planilha bem universal, assim, né, pessoal? Praticamente todos os programas eles abrem .csv, né? Qualquer software CSV. Tem o CSV brasileiro e o CSV estadunidense, né? Porque às vezes um é separado por vírgula e outro separado por ponto e vírgula. Então às vezes tem alguns detalhezinhos, né, dessas formatações, nada que também não se possa encontrar no YouTube, né, pessoal? Aqui nós estamos com LibreOffice, que ele abriu assim, ó. Muitas vezes a gente formata ali, né, tem aquela bandeja, né, a caixa de ajudar para ver onde é que separa, se a separação das variáveis ali é entre vírgula, ponto e vírgula. A gente tem que cuidar, né, porque nos Estados Unidos eles usam mais o ponto, né, então eles não se importam de separar as variáveis por vírgula, né. No Brasil, a vírgula, ela é utilizada na separação dos números inteiros, né, e as frações. Então, se eu tenho uma variável separada por vírgula e eu tenho uma variável que ela também é separada por vírgula internamente, aí já não vai dar certo, né? Por isso que o Brasil tem ponto e vírgula para diferenciar, já que ele utiliza a vírgula para separar os números inteiros das frações, né? São detalhes, né? Ó, vejam, nós temos então, né, aqui as variáveis, vejam, as perguntas estão representadas por códigos, né? As perguntas são essas aqui, ó. Então o Y1 é essa daqui, o Y2, o Y3, o Y4, né? Então não tem por que eu escrever a pergunta. E geralmente o Y é uma unidade meio padronizada, assim, né, no mundo, de representar variáveis, especialmente as variáveis dependentes, né, como o Y. Aqui só tem na primeira sex, que seria o sexo biológico.
E aqui nós temos a codificação, né? Codificação, né? E aqui, por exemplo, é uma pergunta que não faz parte do conjunto sociodemográfico, né? Mas o nosso instrumento realmente, olha, nós temos os 24 primeiros itens aqui desse instrumento, né? Que eles representam as características das tarefas, né? Sendo que as 9 primeiras são da autonomia. Depois tem variedade, tem, sei lá, significado, identidade, até o feedback do trabalho. Então, ó, em princípio, isso não aparece lá no instrumento. Não tá dizendo aqui que essas primeiras as pessoas estarão respondendo em relação à autonomia. Não. As pessoas vão responder e daí nós vamos testar para ver se é isso mesmo, né? Só que uma planilha como essa, ela não tem essas ferramentas mais elaboradas, né? Ela tem muitas ferramentas. Aqui nós temos uma amostra de 419, né? Se a gente pensar que a primeira linha é do rótulo das variáveis, né? 419. Temos essa planilha e aqui a gente tem, ó, 4, 3, 5. O que significa isso? Significa que o 4 eu concordo, 3 não concordo nem discordo, 5 concordo totalmente, né? É assim que acontece quando a gente tem uma planilha, né? Aqui o 10, ó, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 3. O que é o 10? O 10, o meu trabalho envolve uma grande variedade de tarefas, né? Vejam que diferente lá da complexidade, ó, eu respondo aqui 5. Aí eu venho aqui na 25. O meu trabalho exige que eu faça apenas uma tarefa ou atividade por vez. Aí, se eu, dependendo, eu posso responder de maneira incoerente, né? Eu posso fazer muitas coisas diferentes, mas uma de cada vez. Bom, não são totalmente excludentes, né? O meu trabalho exige a realização de um amplo conjunto de tarefas. Qual é a diferença aqui do 10, do 11 e do 12? O meu trabalho envolve uma grande variedade de tarefas. Sim. O meu trabalho consiste em fazer muitas coisas diferentes. Tá? Qual é a diferença disso? É que às vezes precisa reforçar ali na construção do construto. O meu trabalho exige a realização de um amplo conjunto de tarefas. O meu trabalho envolve a realização de uma variedade de tarefas. Né? Será que uma pergunta só não era o suficiente? A gente pode testar isso, né, pessoal? Então nós vamos agora para os softwares. Aqui nós temos um, que é o JASP. Aqui ele já está aberto, vejam. Ele reconheceu e foi esperto porque ele viu que os números aqui, ó, nessa, eles representam alguma coisa, né? Então ele sabe que o 2 e o 1, o 2 é masculino e o 1 é feminino, né? Então ele já foi identificado assim, né? Claro, porque essa planilha aqui eu puxei do SPSS, que é um pouco mais completa do que aquela lá. Senão ele não reconheceria essa diferença se eu abrisse direto no CSV. Mas é isso, a gente pode formatar aqui, ele vai ler masculino e feminino, né? Aqui nós já temos os números e vejam, aqui em cima a gente pode clicar nesse gráfico. Se nós tivéssemos uma reguinha, seria uma variável em escala, assim, né, contínua. Essa aqui é o ordinal, que é a característica de uma variável da escala Likert, ou nominal, né, que é feminino ou masculino. Né. Então vejam que já está reconhecido aqui como as 24 perguntas, né, elas são perguntas ordinais, né, porque a escala ordinal, da escala Likert, ela não tem necessariamente essas distâncias aqui, ó, que são formais. Então a distância do discordo totalmente para o discordo é 1. Só que não é bem assim na vida real, né? Como até os testes de resposta ao item mostram. Né? Então esse aqui é um programa, né, pessoal? Que tipos de validações nós fazemos? A gente começa com análise fatorial. A análise fatorial é uma dessas análises. E vejam que nós temos a análise fatorial exploratória e confirmatória. Geralmente na criação do instrumento é importante fazer a exploratória, como nós já vamos fazer. Mas nós temos outros testes também, né? Aqui nós temos o de confiabilidade, né? Confiabilidade unidimensional, né? Nós até podemos começar com esse aqui, ó. Não, vamos começar ali com a análise fatorial exploratória, mas tanto faz, né? Aqui na análise fatorial exploratória, esse aqui não tem teste de resposta ao item, nós teríamos que abrir um outro programa, né?
que é o Jamov, por exemplo, que é uma limitação desse programa aqui, né? A gente avaliar o item. Mas vamos ver aqui na análise fatorial exploratória. A análise fatorial exploratória, né, nós temos toda uma formatação aqui, já vamos ver o resultado. Então, em princípio, esses 24 itens, eles foram pensados para estarem baseados em 5 ou mais dimensões ou fatores, né? Só que nós temos algumas formatações aqui, né? Porque dependendo do tipo de variável, nós vamos ter análises mais próprias ou não, né? Para entender. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, nós podemos fazer a nossa separação ou não, né, na estrutura fatorial para saber quantos fatores ou não, numa uma análise paralela, que seria hoje a análise mais adequada para saber quantos fatores, a retenção de fatores, né? Só que a gente faz baseado na análise fatorial, né? Não de componentes principais, né? São técnicas diferentes porque essa ela é formativa e essa aqui é reflexiva, né? Ou seja, o fator está antes das perguntas, né? Não depois. Nós podemos fazer pelos altos valores, né? Vejam que é geralmente aquilo que os programas mais antigos faziam, né? Seria a carga dos fatores, né? Nós fazemos pela análise paralela. Podemos fazer manual, a gente pode dizer, ó, quantos fatores tem. Já que nós construímos, por exemplo, se a gente pensar, um fator de autonomia, um de variedade, um de significado, um de identidade e feedback, 5 fatores. Eu posso fazer agora bem amplo para ver o que os algoritmos ali estatísticos vão me dizer, ou eu posso já dizer que são 5. Tem os métodos fatoriais, né, que importante da estimação ali, né? Nós temos algumas técnicas, né? Eu diria que cada uma delas são mais próprias ou não para os dados ordinais, né? Então, por exemplo, a classificação mínima é uma legal, o resíduo mínimo também, né? Mas vamos botar na classificação mínima, que é uma mais própria, não é ainda mais indicada, assim, né? Mas nós podemos fazê-la já como uma técnica adequada. Depois nós temos a rotação aqui, né, pessoal? Geralmente, os variáveis, instrumentos psicológicos, né, subjetivos, eles têm uma rotação oblíqua e não ortogonal, que tenta separar mais, assim, né? Não, as coisas são mais próximas, como eu disse. Se nós fazemos um instrumento que as questões são muito diferentes umas das outras, então a gente testa a rotação ortogonal, né? Se nós fazemos assim com as questões sendo mais próximas das outras, nós fazemos na rotação oblíqua, né, que tende a aproximar mais, né? E depois nós temos ainda dessas definições, assim, né? O oblimin é um bem utilizado, geomin-K, né? E também nós colocamos que os nossos dados eles são em correlações policóricas, né? Não de Pearson. São correlações próprias, né, policóricas, aos dados variados num nível ordinal, né? Depois nós temos ainda algumas opções aqui, a gente pode colocar pelas variáveis, não pelos tamanhos dos fatores. Podemos colocar alguns testes aqui, né, que são de validação da nossa análise fatorial. E vamos lá, agora a gente coloca os itens, né? Colocamos os 24 itens. Se nós não determinamos aqui, né, vamos ver se o computador vai concordar com a nossa perspectiva teórica. Ele está fazendo os cálculos, né? Esse índice aqui, ó, quanto mais perto de 1, melhor. Ó. Então ele está com uma boa estrutura fatorial, assim, né? Aqui é o geral, é que tem de cada item, né? Aqui também, se ele é positivo, né? No caso, se ele é menor do que 0,01, é porque foi aprovado esse valor aqui, né, do x quadrado e dos graus de liberdade, né? Qi quadrado, como se diz, né? Então esses dois testes aqui para validação fatorial foram válidos, né? Então o resultado da estrutura fatorial é válida, né?
Nós poderíamos reportar isso. Aqui tem um valor de Q quadrado, positivo, nossa, é super, super legal, né? Vamos lá. Ó, aqui ele identificou 6 fatores. Ó. E vejam que ele identificou um fator aqui, ó, cruzado, né? Mas se nós formos ver, está bem certinho. Ó. Então ele reconheceu que a autonomia tem realmente esses 9 primeiros itens, sendo que esses 3 primeiros poderiam ser diferentes, né? Então nós poderíamos até ter uma situação de só 5 fatores, né? Então toda autonomia foi considerada junto aos 6, né? A gente separaria os 3 primeiros aqui dos outros 6, né? Se a gente coloca aqui, ó, tira o análise paralela e coloca manual com 5, vamos ver o que ele vai fazer. Agora nós já estamos como se fosse um algoritmo supervisionado, né? Ele já vai responder aquilo que a gente quer, ó. Ele está ali calculando, né? Ainda continuam com as validações ali, mas ele está calculando. Então a gente viu, ó, que com 5 ele já deu, ele já ficou meio estranho ali, né, pessoal? Ele continuou identificando, né, realmente as 9 primeiras perguntas como sendo da autonomia, as 4 posteriores como sendo da variedade, depois a gente tem, acho que, identidade, significado e o feedback, que são as 3 últimas. Vejam que ele já fez uma validação cruzada aqui, né? Ele ainda está reconhecendo a estrutura que foi pensada, né? Só está um pouco confuso aqui em relação a algumas. A gente pode até tentar ver, de repente vamos ver o resíduo mínimo. Se num outro método fatorial ali, né, se ele vai ter o mesmo resultado, né? De repente, às vezes é porque essas fórmulas elas são diferentes, né? A maneira de fazer a rotação. Ó, aqui nesse resíduo mínimo ele fez bem de acordo com os fatores, ó, que são 9, 4, 4, 3 e 4. Ele deixou uma pergunta ali a 18 de fora, né? Ele não gostou. Aqui em princípio a explicação fatorial desses itens ele foi maior a explicação por outros motivos do que ele está dentro do item, né? Então a gente teria a pergunta 18 ali meio na dúvida. Algumas não são próprias para esses fatores, né? Mas então a gente viu que em princípio está uma boa fatorialidade ali, né, pessoal? Tem um bom índice de ajuste, né? O fator assim pode ter algum detalhe, vai depender um pouco do método que a gente empregar. Vamos ver que o Oblimin é um bem conhecido também, assim, muitas vezes empregado, né, nessas técnicas de análise fatorial exploratória, né, que é a maneira como é feita a rotação. Aqui nós temos as explicações, né? Se a gente clica aqui, vão aparecer assim algumas explicações, né, o que cada um vai trazer, né? Temos as referências bibliográficas, né? Que não produziu assim maior diferença aqui, né? Se a gente vai ver, vamos ver aqui, esses mínimos quadrados ordinários ou ponderados, né? Esse aqui era uma técnica que ela precisa ser robusta, né, para poder. Mas geralmente as variáveis medidas de maneira ordinal elas precisam assim de quadrados ponderados, né, para entender melhor ali a fatorialidade. Não mudou assim, né? Então a gente já vê pela própria análise paralela própria do computador, assim, né, que é uma técnica que ela não é supervisionada porque ela vai responder mesmo aquilo que os cálculos permitirem, né? E se a gente deixa os mínimos quadrados ponderados Oblimin, né, vamos ver se vai ser um resultado parecido com aquele outro método de estimação de fatorialidade, né? Aqui reforçou a ideia de que talvez os 3 primeiros itens lá da autonomia possam ser separados dos 6 posteriores, né? Mas vejam que já reconheceu aqui todas, inclusive a 18, ainda que tenha ficado um resultado aqui muito grande da singularidade, né, assim, que não está sendo explicada por ninguém, mas já colocou essa variável aqui porque foi colocado um ponto de corte 0.4 aqui, ó.
Então 0,4 já passou no vestibular, então deixou 0,9, 4,9 aqui, ó, mas vejam que já melhora aqui, ó. É uma pequena diferença, mas vejam por quê? Porque não foram retirados esses valores aqui. Se a gente botar zerado, opa, desculpa, se a gente botar zerado vão aparecer todos eles, ó. E isso é importante às vezes para reportar, né? Então a gente vê aqui que o primeiro item, ó, ele carregou com bastante força aqui, ó. Mas ele tem esses outros aqui, ó, para chegar nesse valor, ó. Então se a gente às vezes deixa um valor intermediário, ele só mostra o do mais forte, mas também tinha os outros. Por isso que aqui, ó, os resultados são parecidos, ó. Até tirou ali agora, ó. Ele tem que botar, se a gente botar 35, ele até, o resultado não é tão distante, mas vejam que aqui, ó, a singularidade ela é maior aqui, então porque ele carregou pouco nos outros, né? Esse item 18 aí tá meio, talvez sob júdice, talvez fosse questão de formulá-lo de maneira diferente ou retirá-lo, né? Aqui nós já temos uma validação psicométrica. O nosso instrumento ele está válido, a gente pode utilizar a autonomia com um único fator ou dividida em dois, né, fatores. Mas os demais fatores estão carregados todo adequadamente, né? Aí nós poderíamos fazer depois na análise fatorial confirmatória, né? Mas vai ficar muito demorado, porque geralmente a confirmatória nós até faríamos numa segunda amostra, né? A primeira geralmente nós fazemos na análise fatorial exploratória e não seria bom que os mesmos dados confirmassem as duas, né? A exploratória e a confirmatória, né? E nós podemos ver também aqui, ó, na confiabilidade, né? Confiabilidade unidimensional. Daí a gente coloca cada construto uma de cada vez, né? E daí faz a análise aqui para ver. E a gente pode até retirar, ó, itens de escala reversa, se fosse o caso, e opções avançadas. Vamos ver aqui, ó. A gente pode excluir os casos que, caso não tenham todos respondidos, a gente pode fazer os bootstrap aqui, né, pessoal? Podemos colocar aqui, ó, também nós temos, ó, o ômega de McDonald, o alfa de Cronbach, e podemos excluir os itens que não forem. Nós podemos ver com a exclusão do item, né, se continua a mesma capacidade, né? Então se a gente vamos colocar aqui os primeiros 9, ó, que seriam da autonomia. Ó, deu os valores super fortes, né? Então, com até o intervalo de confiança, a gente pode até colocar o bootstrap aqui, mas aí vai demorar um pouco, né? Aqui está o não paramétrico, mas vamos colocar o paramétrico. Às vezes demora para fazer o cálculo, mas ele não. Ó, nós estamos vendo aqui, ó, que é super forte a validação da confiabilidade, tanto pelo alfa de Cronbach como pelo McDonald. Esse é mais indicado, esse McDonald aqui. Vejam que ele está 9.32, é quase até que tá tão forte que quase que não precisaria fazer todas essas perguntas aqui. Mas se a gente ver retirando o item, vê se melhora. É 9,32. Se a gente tira o primeiro, fica 9,26. Se a gente tira o segundo, 9,29, desculpe. Ó, 9,29, 9. Nenhum deles melhora o 9,32. Então, no princípio, a retirada do item não faz com que fique melhor. E aqui é a mesma coisa no alfa de Cronbach. Ó. Nós não temos nenhum resultado aqui que melhore com a retirada do item. Então a gente deixa o item, né? Se a gente retira o item, ó, vamos ver o resultado ali. Ó. Vamos retirar esse item aqui agora. Ó, ele já baixou ali, ó. Baixou, né? Então ele mas também não está num nível, vamos tirando ali, ó. Ele não está perdendo muita capacidade, assim, ó, tá ainda. Aqui já não consegue mais, precisa de pelo menos 3. Vamos colocar assim, 1, 9, 8. Vejam que ele já baixou ali, né? Vamos colocar assim uns itens meio aleatórios.
Ó, ele diminuiu, então a gente viu que tem coerência, mas vamos testar daquele outro jeito lá, que foi só dos 3. Será que só os 3 primeiros daria? Vejam que já é um valor menor. Ele nem consegue calcular aqui o McDonald's. Em princípio, ele não poderia ser menos do que isso, né? Mas vejam que já é um resultado um pouco inferior, né? Vamos ver dos outros 6 aqui, ó. Que é o do 4 até o 9. Opa! São resultados. Esses cálculos também eles são um pouco sensíveis à quantidade de itens, né? Claro, porque daí está explicando mais o fenômeno, né? Então, em princípio tudo bem, né? Vamos ver ali dos outros, ó. Que é do 9 ao 13. Bem forte também, né, pessoal? Como a gente está vendo, assim, né? Então deixa lá, não vamos mexer, tá? Válido. Do 14 ao 17 tá um pouco menos, mas ainda tá bom, né? Vejam. Vamos lá do 18 ao 21. Um pouco, mas está super válido também, né? O ponto de corte, se a gente for bem exigente, é 0.7, né? Então, nossa, tá super bom. E aqui, claro que a gente tem que reportar tudo isso, né, pessoal? Aqui os 3 últimos, ó, também super bom. Então, o instrumento super válido, ele já passou em 2 testes psicométricos, né? Só para a gente ver o item, nós vamos ter que ir para um outro programa lá, pessoal. Desculpa, eu vou ter que abrir aqui um outro programa. Nossa, tá com 500 mil coisas aqui. Que é esse do Jamov. O Jamov. 500 programas ali, né, pessoal? O Jamov, ele tem o teste de resposta ao item, né? Então nós vamos lá também abrir, vamos abrir aqui o nosso arquivo. Cadê o nosso arquivo? Então nas pesquisas, pesquisa de trabalho, planilhas, 21, final. Vamos abrir do CSV para ver o que vai acontecer. Ó, vejam que do CSV ele identificou, né? Nós temos aqui toda a planilha, mas ele identificou como variáveis nominais, né? Então nós vamos ter que dar uma ajustada aqui. A gente tem que botar o ordinal aqui, ó. Aqui é o ordinal, ó. E assim nós vamos fazendo com todos os demais, né? É um trabalho formiguinha às vezes, ó, porque realmente eles estão medidos num nível ordinal, né? Então nós vamos ter que transformar todos os itens nesse nível ordinal para até fazermos a avaliação agora, que seria aquela que complementaria, né, com a teste de resposta ao item, né? E nós temos ainda outros programas, né, pessoal? Eventualmente podemos até ver um outro vídeo de um programa que ele é bem completo e ele ainda analisa aquelas questões lá de serem mais discriminantes ou não, né? Mas esse aqui já vai nos permitir fazer uma análise que nos aproxime assim, né, dessas outras avaliações que chegam até nos itens, né? Então vejam às vezes o trabalho, né, pessoal, formiguinha ali, né, dos pesquisadores. Tem que ter às vezes todo aqui no ponto de vista das técnicas de mineração de dados, aqui seria o pré-processamento, né? Nós estamos pré-processando as nossas variáveis para que elas fiquem prontas para a análise, ó. Pronto. Então nós já fizemos, né, o pré-processamento, deixando as variáveis indicadas, e agora nós vamos procurar aqui os programas que analisam as variáveis do ponto de vista. Tem um monte de módulo aqui, né? Ele não está aparecendo aqui. Nós vamos ter que tirar algumas coisas aqui da biblioteca. Nós vamos tirar uma para esconder aqui, para a gente poder ver. Pronto, já apareceu ali. Que é esse de um método politômico, né? Que é esse de um teste de resposta ao item que ele não seja só do sim ou não, né? Então aqui a gente tem todo que é o modelo hash, né? E daí a gente já faz
algumas definições aqui, como nós estávamos vendo antes, né? Sempre é bom a gente ver que tipo de análise nós vamos fazer. Então a gente vamos fazer os construtos por construtos. Então a gente pode fazer assim dos 3 primeiros. Aqui até está pedindo variáveis no nível de mensuração métrico, né? Às vezes eles não gostam, assim, né? Quando não está certinho, né? Eles são polítono é ordinal, mas às vezes eles, já temos alguns resultados aqui que a gente pode pedir, ó. Aqui é esse o modelo, né? O Rating Scale Model, né? Então nós já vamos ter todas umas informações aqui, qual é que é o item mais discriminante aqui, né? A gente pode ver assim, ó, depois mas também podemos ver a curva característica do item, que é bem legal isso. A curva característica do item, a gente pode ver os thresholds. Vamos colocar aqui. Só que o nosso não é o crédito parcial aqui, né? Vamos ver. Aqui está um pouco o mapa, né? Vamos ver que vai ter umas informações mais tri aqui. Podemos ver esse aqui também, é legal. Que vão aparecer aqui, né? Cadê? Daí para ver o comportamento dos itens, né? Vamos lá, tia. Que daí nós vamos ver as informações, né, das categorias e ver o quanto que os itens eles estão se comportando, assim, né, do ponto de vista das distâncias, né? Então a gente pode até ver aqui, ó. Aqui é um bom exemplo, né, dos parâmetros, né? Seja numa escala, se fosse um crédito parcial, ou nesse até a medida aqui, ó, até digamos assim, ó, do quanto que o que mede é mais forte no sentido da discricionariedade, né? Assim como em relação ao comportamento ali dos itens, né? O que a gente pode ver nos graus de dificuldade ou não, né? O que esses resultados começam a nos trazer, assim, né, em relação ao item? Que em princípio eles são aqui negativos, tudo bem, né, não tem problema, às vezes a gente pode fazer uma distinção, assim, né, porque o ideal seria que eles começassem de 0 aqui, né, daí eles estão começando de 1, então nós teríamos que fazer uma transformação aqui, né, para que essas medidas sejam mais adequadas, assim, né? Porque ele está partindo do pressuposto, né, que começa do 0, mas aí não tem o 0, então ele fica um pouco perdido ali, né, pessoal? Mas qual é que é a ideia? Assim, ó, esses resultados aqui, em tese, esse aqui é o maior, né? Que ele é o menor negativo. Esse resultado aqui talvez mostrasse, né, que esse item seria o mais significativo ali da explicação daquelas 3 primeiras, né? Aqui a gente vê as distâncias, né, entre eles, né, que mostra que a distância, por exemplo, do intervalo 1 para o 2 não é 1. É muito mais do que... Vejam que do 2 para o 3 é diferente. Então as distâncias entre eles não são do 1 para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Não, não é assim, né? Aqui do 1 para o 2 é 1, do 2 para o 3 é 1, não. Aqui do 1 para o 2, vejam a distância, é menos 35 para 7. Do 2 para o 3, ó, é de 7 para 7, 0,9, 0,6 e 7,99. Do 3 para o 4, é de 7,99 para 9. Então, isso faz com que, ainda que os concordos e discordos estejam representados por um discorda totalmente, 2 discordam, a distância não é de 1 para 2. A distância é maior ou menor, dependendo, né, da variabilidade da latência, né. Aqui, quanto mais essa observada estiver pertinho do azul, é porque a qualidade do item é boa, e aqui a gente vê os traços latentes, os thresholds, que a gente mede aqui, ó. Por exemplo, aqui é o azulzinho, né,
aqui ele não aparece porque não tem o 0, né? Mas vamos começar ali com esse aqui que é o 1, que na verdade é o 2, né? Porque a gente teria que reformatar, em vez de 1 a 5, teria que ser 0 a 4. Né? Mas vejam que o discorda totalmente, ele está bem forte aqui, ó, nessa relação do grau de dificuldade, e ele vem vindo e ele se encontra com o verdinho, que é o discordo, aqui nessa distância, ó, que é bem menor do que 2. Ó. Ele se encontra aqui. Então, é como se a pessoa ela não tivesse aquele traço latente, a discordância total, e aqui ela já começa a ter uma discordância, assim, né? E daí vem até o próximo threshold, que seria o liminar, que fica entre menos 1 e menos 2 aqui, ó. Aqui ele pega o 2 para o 3. Ó. Aí o 3, ó, vejam, que seria nem concordo nem discordo, ele vem até aqui, ainda está abaixo de 0 aqui. Ó. Então significa que é fácil a pessoa endossar esse item. Né? E daí a endossabilidade, vejam, que seria do concordo, ela começa abaixo de 0 aqui. Então tem uma... por isso que está negativo ali. Né? Eles são fáceis de concordar com esses itens. Né? Vejam que a concordância, né, ela vem até esse ponto aqui, que é acima de 1, entre 1 e 2, que é a total concordância. Né? Então, se a gente pensa que a total concordância é bem a endossabilidade daquele item, ela começou um pouco acima de 1 aqui. Ó. E a concordância, que é o amarelinho, já começou antes do 0. Né? E a gente pode ver isso aqui. Ó. A concordância desse aqui começou ainda bem antes. Ó. A concordância com esse aqui, então, é bem mais antes ainda. Então, por isso que aqui ó, os negativos... Ó, aqui é maior o negativo e aqui é um pouco menor, né? Por isso que começa sempre negativo e vai até positivo. Em princípio, essa análise de cada item, a gente pode tirar esses aqui e botar os próximos. Né? Esse aqui é de 4 ao 9. A gente vai testando dentro dos construtos, assim, né? Desses construtos de primeiro nível. Né? Então aqueles 3 primeiros ali passaram, né? Eles passaram no teste de resposta ao item, a gente viu até qual é talvez o item melhor. Aqui também a gente consegue ver, ó, na medida, qual é que é. Ó, o item 5, a princípio, está com uma qualidade melhor. E a gente vê aqui, né, o próprio movimento deles, né? Depois isso, ó, o item 4, o item 5, vejam que ele está um pouco mais equilibrado aqui, ó. Que começa a concordância bem no 0. Né? Esse aqui a concordância está bem lá negativa. O 6, a concordância também tá boa. Assim, né? Aqui já começa bem antes. Ó. Aqui já começa também antes. Aqui também antes. Né? Então são itens relativamente bem estruturados, né? Porque eles têm concordâncias e discordâncias. O 5 aqui vejam que está bem, de certa maneira, equilibrado. Assim, né? Porque a concordância mesmo está começando aqui no 0, né? Só que a concordância absoluta também não é muito distante, né? Se a gente for ver um modelo ideal, né, teria isso aqui bem mais equilibrado, assim, né? Que cada faixa aqui, né, do θ tivesse no mesmo nível, assim, mas eles são itens bons, né? Se a gente vai ver aqui essa expectativa de curva, né, que é do observado aqui dessa curva pretinha com os pontinhos, é bem perto assim da expectativa que teria, né, da curva, né? Uma expectativa assim ideal, né? Ela vai crescendo, né, da habilidade, vejam aqui, né? Então, que seria da endossabilidade. Aqui, se a pessoa conhecesse matemática, é isso. Esse daqui conhece mais do que esse aqui, ó. Então é aquela coisa de concordar com itens, são todos eles positivos, né? Aqui a gente tem um pouco aquele mapa dos itens, aqui é a quantidade de pessoas respondendo aqui, ó. E aqui são os itens, né? A gente pode ver que eles estão bem próximos, assim, ó, de uma mesma dimensão, assim, né? Eles não são, em princípio, quanto maior aqui, né, assim, mais difícil, né? Mas são itens muito equilibrados do ponto de vista do grau de dificuldade, né? Não tem uma discrepância muito grande nos graus de dificuldade ou não. Seria aqui tá mais fácil, em princípio, o que talvez demonstre que as pessoas tendem a concordar mais, talvez, do que o ideal, assim, né? Talvez até não
São itens bem até bons, assim, né? Se a gente vê. Mas, de certa maneira, né, assim, tem uma desejabilidade maior. Então, talvez corra ter um risco de viés das pessoas estarem concordando muito, assim, né? Eventualmente seria de deixar uns itens um pouco mais difíceis ou alternar com itens negativos, né? Para não ficar tão fácil a concordância, assim, né? Com os itens, né? Porque depois se faz algum tipo de intervenção para ver se daí as pessoas vão concordar mais, as pessoas já estão com um alto nível de concordância, assim, né? Talvez seja porque as pessoas realmente estejam com autonomia ou porque as pessoas elas já os itens são muito fáceis e daí elas respondem. Vamos ver ele do próximo, né, pessoal, para concluir. Que daqui já seria da variedade de tarefas, né? Variedade de tarefas, né? Nós estamos fazendo bem rápido aqui, a gente teria que ver qual o modelo, né? Daí nós temos no programa R, na linguagem R, para testar qual o melhor desses modelos, porque esse aqui é um modelo e esse aqui é outro, né? De teste de resposta ao item, né? Em princípio nós estamos misturando aqui tudo só para ver, assim, didaticamente. Vejam que aqui os itens também, ó, eles são bem fáceis, né? Vejam que está bem negativo aqui. E se a gente vai ver a estrutura deles, é boa, mas vejam que a concordância já está lá bem baixo, né? O item 10, ó, o item 11, o item 12. O que é o item 10, o item 11, o item 12? O meu trabalho envolve uma grande variedade de tarefas. Provavelmente as pessoas que estão respondendo, elas têm uma grande variedade de tarefas, né? Então, é chovendo molhado, assim, né? O meu trabalho consiste em fazer muitas coisas diferentes. Sim, as pessoas fazem o perfil sociodemográfico, as pessoas que responderam têm isso em relação à questão. Já é mais fácil de responder esses sobre a variedade do que da autonomia, né? A autonomia já não era tão fácil assim concordar, né? Já estava mais no meinho ali, já estava indo mais para o meio. Aqui já é bem mais fácil concordar pelo perfil dessas pessoas, né? Claro que a gente vai ver, vejam, esses já estão um pouco mais desequilibrados, né? Cada um desses itens, cada item é avaliado sozinho, né? Claro que dentro de uma perspectiva ali do grupo, né? É como então se fosse bem mais fácil responder ali do 10, 11, 12, 13 do que do 1 ao 9, né? O meu trabalho permite tomar decisões sobre os métodos que uso para realizá-lo. O meu trabalho envolve uma grande variedade de tarefas. Nossa, isso daí, hoje em dia, né, se nós formos ver, muito mais fácil da pessoa concordar com isso do que talvez ela ter autonomia para tomar decisões, né? Então, nesse aspecto, o instrumento ele vai sendo equilibrado porque algumas questões são mais fáceis, outras menos. Agora, se dentro do mesmo construto ali está tudo muito fácil, tende a ter respostas mais favoráveis, né? Então, a gente tem que ver se ele está bem elaborado para não superestimar a autonomia, por exemplo, ou a variedade. Ou até que ponto a variedade vai ser importante depois, porque todo mundo vai se achar com o seu trabalho bem variado, né? Beleza, pessoas? É isso aí. Aqui nós estamos então com mais um outro tipo de teste. Veja que nós utilizamos assim vários softwares, né? Esse instrumento aqui ele estaria sendo validado se nós estivéssemos criando. Talvez as pistas fossem de fazer algumas perguntas talvez um pouco mais difíceis e talvez equilibrá-lo com algumas perguntas negativas, né? Para baixar um pouco assim, né, essas respostas de concordância, né? Mas é isso aí, assim que a gente testa, assim que nós vamos aprimorando o instrumento. Beleza, pessoal? Obrigado. Vamos lá.